Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Future of Money, o seu podcast semanal aqui da Exame, onde a gente trata sobre os mais diversos temas relacionados ao futuro do dinheiro. Eu sou o Gabriel Rubinstein, editor do site Future of Money, e desta vez tenho dois convidados mais do que ilustres para gravar esse episódio aqui comigo, que são os dois principais integrantes aqui do time do Future of Money e que, graças a eles, que vocês têm conteúdo todos os dias no site. Então eu quero dar as boas-vindas aqui para o João Malar e para a Mariana Maria. Sejam bem-vindos a esse episódio, a primeira vez que a gente grava os três juntos, né? Pois é, o trio Parada Dura tá reunido hoje pro podcast, então oi pra todo mundo, vamos ver o que vai dar, hein? Oi, gente, super esquisito estar aqui do outro lado da cadeira, mas vamos lá que tem bastante coisa legal pra gente falar. Pois é, e a gente decidiu... Bom, primeiro eu preciso fazer uma ratificação aqui, que o Future of Money não somos só nós três, né? Tem toda uma equipe, inclusive agora aqui trabalhando Nesse momento. para que a gente possa ter conteúdo, mas o João e a Mari são os dois repórteres do Future of Money, então os dois responsáveis por levar os conteúdos em texto que você vê lá dentro do exame.com, no site do Future of Money. Mas voltando aqui ao nosso episódio, a Mari falou que a gente tem muita coisa legal para discutir e realmente, até porque o nosso tema, eu pessoalmente adoro esse tipo de conversa, que é uma retrospectiva de 2023, né, para fechar o ano, não só olhando o que aconteceu, né, assim, no sentido de olhar para o passado, mas de também que essas informações, né, do que aconteceu ao longo do último ano também pode influenciar, ou claro que vai influenciar no que vai acontecer no ano que vem. E além disso, esse tipo de informação também é útil para que você construa um repertório aí do entendimento desse mercado, em especial de cripto e blockchain, né, que é o nosso principal assunto aqui. Então, a retrospectiva, além de ser divertida, ela também é útil. E aí, assim, acho que tem muita coisa para a gente falar. É claro que vai ser impossível resumir um ano em menos de uma hora que vai ter esse episódio, mas, enfim, tem alguns pontos que a gente vai conseguir abordar e que acho que são essenciais. Eu queria começar já falando de mercado, que acho que é o tema que está mais quente, né? A gente está vendo o que está acontecendo aqui nesse fim de ano no mercado cripto, mas voltar lá para janeiro, né? O Bitcoin e as outras criptos tiveram 2022 terrível, né? Que despencaram. E começaram 2023 num movimento de recuperação que a gente e todo mundo que participa desse mercado chegou a ficar animadinho, né? Uhum. Acho que impulsionado ali no início do ano pela mudança da política monetária nos Estados Unidos, que vinha com aumentos na taxa de juros muito fortes, né? Se não me engano, de 0,5%. Chegou até 0,75%. Chegou a 0,75%. Em janeiro, a decisão foi de um aumento de 0,25%, o que indicava uma mudança, né, na política monetária de eventualmente começar a reduzir a taxa de juros, que nos Estados Unidos, assim como no Brasil, estava num valor recorde, o que coloca mercados de renda variável e mercados de risco como uma opção menos interessante para os investidores, porque com os juros altos, as opções de investimento em renda fixa são muito rentáveis, com risco muito menor. Então, a redução dos juros poderia, né, fazer com que o interesse por mercados de renda variável e de risco, como é o mercado cripto, voltasse a crescer. E ali o mercado começou a subir, né? Então, a gente viu o Bitcoin que virou o ano de 2022 para 2023 perto de $15 mil, eu não me lembro. Pós-FTX, né? Depois da quebra da FTX. E ali a gente já começou a ver uma alta. Mas o ano não foi tão positivo, né? Ou pelo menos o ano todo não foi tão positivo, né? Esse movimento não se confirmou como uma tendência de alta contínua ao longo do ano, né? Vocês fizeram essa cobertura aí, quem acompanha o site deve ter lido bastante coisa que vocês escreveram, mas falem um pouco sobre esse momento assim de começo do ano alta e o que veio a seguir. Eu acho que essa primeira alta que teve, principalmente do Bitcoin, né, mas do mercado como um todo,
acho que pegou muita gente de surpresa, né? Porque acho que o pessoal ainda não estava esperando que fosse começar a subir tão rápido. Mas é engraçado, porque vendo agora, né, no patamar de preço que tá hoje, parece que não subiu quase nada, né? Mas para a época subiu bastante. E ele foi apoiado primeiro por essa questão da taxa de juros, né? Que foi esse período de janeiro, fevereiro, foi quando o pessoal achou que o Fed ia dar uma suavizada, né, na subida dos juros, que foi o que aconteceu. E aí, logo em seguida, teve um outro caso, né, um episódio que aconteceu no mercado, que prejudicou muita gente no mercado de ações, inclusive, mas que acabou sendo benéfico para o Bitcoin, que foi a quebra de alguns bancos regionais lá nos Estados Unidos. E que, no fim das contas, isso aconteceu por causa da taxa de juros, né? Porque mesmo que o Fed tenha sinalizado que eles iam subir menos, eles já tinham tido uma alta significativa. E aí, muitos bancos regionais menores, né, que, enfim, tinham um controle financeiro menos rígido, vamos dizer assim, eles acabaram sendo muito prejudicados por essas taxas e começaram a quebrar. E acho que o principal foi o Silicon Valley Bank, mas também teve alguns outros. E foi muito interessante porque a hora que teve essa quebra, muita gente começou a achar que isso ia puxar o mercado cripto para baixo também, porque muita gente estava perdendo dinheiro, né? E as ações também estavam caindo. E a gente teve, inclusive, o episódio que foi uma stablecoin, que foi a USDC, que chegou a perder a paridade com o dólar, né? Porque uma parte das reservas dela estava no Silicon Valley Bank. Que, inclusive, hoje em dia, essa paridade já voltou. Ninguém parece que nem lembra mais, né? Parece que foi um mundo atrás. Só que no caso do Bitcoin em específico, ele foi beneficiado por tudo isso, né? Ele não só continuou subindo, como subiu ainda mais, porque muita gente usou esse argumento, né? De que o Bitcoin talvez ele estivesse sendo visto como uma reserva de valor, né? Essa tese que sempre existiu, mas essa tese ganhando mais força e o pessoal meio que fugindo para o Bitcoin. E é interessante, João, só para fazer complementar aqui, essa alta de janeiro, ela, até como eu expliquei, né, porque é uma mudança macroeconômica e ela afeta não só o mercado cripto, mas todos os mercados de renda variável e de risco. Sim. E nesse caso, o S&P, que é o S&P 500, né, que é o principal índice que tem as 500 maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos, também subiu. Então, na verdade, o mercado cripto ele estava acompanhando o que aconteceu em mercados muito maiores, como o mercado de ações dos Estados Unidos. Depois veio a quebra do Silicon Valley e de outros bancos menores lá nos Estados Unidos, e aí foi um movimento diferente, em que começou a perder um pouco essa correlação, e como você falou, cripto foi beneficiado e continuou subindo, e outros mercados não, e alguns foram impactados negativamente, né? Pois é. E depois desse movimento ainda teve um outro, e que eu acho que você tocou num ponto aí que é super importante, que é as teses em torno, especialmente do Bitcoin, que já foi adição, né, e que inicialmente foi construído para ser um sistema financeiro alternativo, depois se transformou num meio de pagamento, numa reserva de valor, né, no ouro digital, e algumas dessas teses vão perdendo força ou ganhando força. Então, nesse caso, isso foi muito bom para o Bitcoin em si, porque reforça essa tese de reserva de valor, que é como o ouro, né, que normalmente que é até aquela visão que vem desde de algumas gerações para trás, de que é melhor você ter ouro do que ter dinheiro, porque o dinheiro pode perder valor, a inflação tá aí e tal, mas o ouro sempre vai valer. O Bitcoin, com essa tese de que ele é o ouro digital, se encaixaria nesse requisito, né? De que, independente do que acontecer no mundo, pode ter guerra, pode ter colapso do sistema financeiro, o Bitcoin sempre vai valer. Sim. Isso, claro, não está ainda consolidado, mas esses momentos vão reforçando essa possibilidade, né? Então foi muito legal por isso. E aí eu adiciono um segundo momento que aconteceu nesse ano, acho que aí mais na metade do ano, que foi quando a SEC, né, a CVM lá dos Estados Unidos, processou a Coinbase, a Binance e, se não me engano, outras corretoras também, por, em tese, permitirem a negociação de valores mobiliários, colocando, acho que foram quase 20 criptoativos, né, entre eles Ethereum, Solana, Polygon e vários outros, enquadrando esses ativos como valores mobiliários. E o Bitcoin não. Então, a própria CVM dos Estados Unidos já enxerga o Bitcoin como uma commodity e não como um valor mobiliário.
O que também, apesar de no momento em que o anúncio desse processo foi feito, impactou muito o preço do Ether, da Matic, de Sol e tantos outros ativos, mas não prejudicou o Bitcoin porque também reforça uma tese importante para esse ativo, né? Mas depois ainda veio mais coisa para movimentar o mercado, né, Mari? Acho que você estava bem por dentro de uma que não só a gente vai falar em retrospectiva, mas se a gente fizer alguma coisa de perspectiva, Vai ter que falar vai ser o também. assunto dominante também, né? Sim, acho que ETF da BlackRock foi, assim, o assunto do ano. Acho que, até falando em Bitcoin versus outras criptos, dá pra gente colocar o Bitcoin como a estrelinha do ano, principalmente por conta desse acontecimento, né, que foi a BlackRock solicitando para a SEC o ETF de Bitcoin à vista. Então, aí tem toda essa discussão, né? Porque em 2021, se eu não me engano, eles aprovaram o ETF de futuros de Bitcoin, mas o mercado não quer futuros de Bitcoin, eles querem o Bitcoin à vista. Então, essa solicitação da BlackRock trouxe também uma onda aí de outras grandes empresas gigantes, né, do mercado tradicional, querendo oferecer também ETFs de Bitcoin à vista. E não foi aprovado ainda, né? A gente vai encerrar o ano aqui sem saber como é que vai ser essa história, mas já trouxe também muitos movimentos para o mercado e muito otimismo também que está durando até agora. E é importante nessa questão dos ETFs, em especial esse solicitado pela BlackRock, é que a BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo, né? E aí o valor de ativos sob gestão da BlackRock varia um pouco dependendo da fonte, mas está acima de 10 trilhões de dólares. É mais dinheiro que muito país, né? Do que a maioria dos países. Então, assim, a gente não está, nesse caso, falando de uma empresa de nicho, né? Como já aconteceu. Várias empresas... Essa discussão do ETF, inclusive, ela é super antiga. Várias empresas e gestoras de cripto já pediram para a SEC essa liberação para negociar. Inclusive a Hashdex, que é brasileira e que tem ETFs de Bitcoin e outras criptos aqui no Brasil, eles também estão lá na fila dos Estados Unidos. Tem muita gente que já pediu, mas quando a BlackRock entra no jogo, a conversa muda de patamar. Porque aí você está falando de uma empresa que é capaz de garantir a liquidez desse ativo, que é capaz de garantir a segurança e que traz uma confiança muito maior para o mercado, com todo respeito à Hashdex e a todas as outras empresas de cripto que já estão nessa fila ou que já oferecem isso no Brasil. E aí não estou nem dizendo que o ETF de cripto no Brasil não é seguro o suficiente, mas do ponto de vista de um órgão regulador que tem se posicionado contra esse veículo de investimento, passa a faltar argumento para ele continuar barrando. Sim. Né? Sim, Até porque muita gente que está na SEC hoje já trabalhou na BlackRock e vice-versa. Então tem um diálogo ali que é muito diferente, né? E se for aprovado também, vai beneficiar as outras empresas que estão oferecendo ETFs tanto no Brasil, ou as que querem oferecer nos Estados Unidos também, de Bitcoin. E acho que além da relevância da BlackRock, é a relevância do mercado de ETFs nos Estados Unidos, né? É um mercado gigantesco, no Brasil ainda é algo mais incipiente, que também tem se popularizado, mas que nos Estados Unidos já faz parte da vida de todos os investidores, né? É uma maneira muito fácil, barata e simples de você investir em qualquer coisa e até de você criar esses fundos temáticos, né? Isso também já tem acontecido no Brasil, tem algumas corretoras, a Vitrio, por exemplo, ficou aqui no Brasil conhecida por criar esses fundos temáticos, né? Fundo de água, fundo que investe em empresas desses setores, e os ETFs, eles permitem fazer isso de uma maneira muito simples. Então, se você tiver um ETF de Bitcoin nos Estados Unidos, você vai permitir que todas as pessoas que já estão acostumadas a investir nesse tipo de ativo, mas não em criptomoedas, passa a ter uma forma muito fácil de se expor a esse mercado, né? Então, a perspectiva é de que aumente muito o investimento. Aí, como você falou, Mari, depois do pedido da BlackRock, isso provocou um otimismo muito grande. O preço disparou agora nesse final de ano, né? Esse é o ponto em que estamos agora. Resta saber se
a hora que esses ETFs forem eventualmente aprovados, o quanto disso já foi precificado, o quanto de capital de fato vai entrar, né? Isso é algo que não tem Próximos muito como prever. capítulos. Então, teve uma pesquisa da NYDIG recentemente que eles acham que a aprovação do ETF de Bitcoin lá nos Estados Unidos vai trazer 150 bilhões de reais para o mercado. Então, acho que vai ser bastante benéfico para todas as empresas que estão nesse setor aí. Mas eu acho que até falando de mercado, é importante a gente puxar aqui as outras criptomoedas, né? Porque até a questão dos processos que você falou, agora antes da gente falar do Bitcoin, a gente teve uma vitória super importante da Ripple também, né? Contra a SEC. E Ripple valorizou, teve várias outras criptos. Solana está acumulando agora 600% em 2023. Então, também ficou um pouco para trás essa questão, né, dos processos da SEC e das criptos que foram mencionadas lá, porque hoje em dia elas estão bombando também. Se o ano foi bom para o Bitcoin, foi péssimo para a CVM dos Estados Unidos. Pois é, mas eu acho assim, importante até que a Mari puxou esse processo da Ripple, que é um processo super antigo e que ele chegou a um desfecho em 2023, favorável à empresa que controla o XRP. Então, assim, foi uma vitória super importante para o mercado como um todo. Claro que naquele momento o impacto acaba sendo no token da Ripple, né, o XRP, mas isso é uma vitória para o mercado porque de novo, ali barreiras que a SEC colocava tentando trazer protocolos ou empresas do mercado cripto para o mesmo balaio do mercado tradicional, e fica muito claro que se tratam de coisas diferentes e que precisam ser, claro, precisam ser reguladas, precisam ser controladas, mas com regras atualizadas e que façam sentido para essa nova tecnologia, para esse novo mercado. Então, sem dúvida, esse processo contra a Ripple é um dos pontos, um dos highlights aí de 2023, mas eu acho que também tem muitas outras coisas para a gente relembrar aqui. Uma outra derrota da SEC, né? Que foi contra a Grayscale também, que também era um processo que... Porque o caso do XRP e da Ripple, né? O XRP, o argumento da SEC é que ele era um valor mobiliário e a justiça definiu que, olha, nessa situação ele não é. Quando ele é oferecido numa corretora, ele não é. E isso é uma jurisprudência importante, né, para o mercado. Mas no caso do processo da Grayscale, a Grayscale está com um pedido, né? No caso deles, não é para lançar um ETF, é para converter o fundo deles em ETF. A SEC tinha negado. A Grayscale entrou com um processo falando que o argumento da SEC era injusto, eles não estavam dando uma justificativa plausível. Muita gente não estava muito crente que a Grayscale ia conseguir ganhar esse processo e eles ganharam. E acho que isso também ajudou muito a aumentar o otimismo em relação ao ETF, porque meio que, e vários especialistas falaram isso pra gente, meio que derrubou o principal argumento que a SEC tinha para negar os pedidos de ETF. Então, eu acho que isso foi uma virada muito importante nesse capítulo do ETF, nesse ano também. E é importante ressaltar que a Grayscale é a maior custodiante de Bitcoin do mundo, né? Hoje eles têm um fundo de Bitcoin para investidores institucionais e que permite que grandes investidores em empresas se exponham ao Bitcoin sem ter que comprar o criptoativo, né? Comprando uma cota do fundo. A ideia deles é transformar isso num ETF, porque, claro, facilitaria muito o acesso para outros investidores. E com certeza foi mais uma vitória importante. E acho até que esse processo da Grayscale é o que faz com que todo mundo que participa desse mercado esteja realmente confiante de que no início de 2024 o ETF vai ser finalmente aprovado. Acho que a expectativa desde sempre é de que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. Agora a gente imagina que vai ser mais cedo e que provavelmente no começo de 2024 deve ter esse tipo de investimento nos Estados Unidos, que, aliás, como a Mari falou, no Brasil já existem, né? Pois é. E até, assim, é importante a gente ressaltar que no Brasil já existem os ETFs de cripto, e existe no Brasil ETF que é só de Bitcoin do mercado à vista, que é só de Ether do mercado à vista, existem ETFs que têm uma cesta de criptoativos, e todos eles com toda a segurança de qualquer outro ETF e a mesma segurança de qualquer investimento que a gente faz por aqui, o que mostra que o Brasil está, de fato, muito avançado, não só no universo de investimentos e finanças como um todo, mas de cripto.
E aí eu queria até puxar uma novidade, um acontecimento de 2023, que é mais uma prova disso, que foi o marco regulatório das criptomoedas. Ele foi aprovado em 2022. No finalzinho. No finalzinho de 2022, mas ele entrou em vigor em 2023. E acho que esse também é um ponto fundamental aí da nossa retrospectiva. Sim. Apesar de não fazer preço, né, porque o mercado brasileiro não tem o peso suficiente para que uma notícia desse tipo impacte aí o valor das criptomoedas, mas ele coloca o Brasil numa posição de liderança, né, no setor de cripto e blockchain, e levanta essa bola de que países com economias menores, mercados menores já estão preparados para isso, enquanto os Estados Unidos, com o maior mercado do mundo, ainda está esse cenário de incerteza e falta de regulamentação. Você escreveu bastante, né? Eu lembro na época, João, se você quiser comentar um pouco sobre a lei. Eu acho que é muito interessante porque o Brasil, com certeza, foi um destaque esse ano positivo na questão de regulação de cripto, que é um tema que ele avança, ele está avançando um pouco mais, eu acho que a falência da FTX deu um impulso também nisso, os reguladores começaram a olhar mais para essa questão. Mas o Brasil, ele se destacou porque a gente já tem um projeto, ele já está em vigor, né? Ele ficou conhecido como Marco Legal das criptomoedas. O foco dele, especificamente, na verdade, é no funcionamento das empresas, né, aqui no Brasil, que estão dentro do mercado cripto. Não só nas corretoras, qualquer empresa que está ligada, né, a cripto ou que oferece serviços com a tecnologia blockchain, de cripto, enfim, estão todos dentro desse projeto, né, que agora já é uma lei. O governo, ele determinou, né, que o Banco Central ele vai ser o responsável por regular as empresas e a CVM vai ter a autoridade dela sempre que aquele ativo for considerado um valor mobiliário, né? Mas o que eu acho que é um ponto que é muito destacado é sempre essa postura mais aberta, né? Não só do governo, mas principalmente dos outros reguladores em relação ao mercado aqui no Brasil. Porque não é um tipo de legislação muito restritiva ao mercado, né? É uma legislação que garante a proteção ao consumidor, porque ele basicamente coloca alguns crimes, né, que a gente vê, que existem no mercado como um todo, mas também existem em cripto, e coloca, olha, a lei que vale para um crime de pirâmide fora de cripto é a mesma que vai valer para o crime de cripto. Então, traz essa segurança para os investidores, que é muito importante, né, pensando em um aumento de adoção, mas, ao mesmo tempo, também ela não restringe o crescimento desse mercado, né, e agora o que a gente vai ter para o ano que vem é a segunda etapa, né, depois que o marco entre em vigor, que é o Banco Central fazendo a determinação das regras específicas para as empresas. Então, por exemplo, a lei determina que as empresas vão precisar de uma licença para poder funcionar aqui no Brasil. Agora o Banco Central vai dizer o que você precisa ter para conseguir essa licença. E aí também próximos capítulos, mas eu acho que todo mundo, assim, que eu conversei, advogado, pessoal de empresa, pessoal de fora de cripto, todos eles elogiam muito a lei. Eu acho que foi um passo muito importante que o Brasil deu e foi um ponto muito positivo mesmo para a gente. Inclusive até executivos e porta-vozes de empresas de fora do Brasil também têm essa mesma posição, essa mesma postura. E eu acho que é interessante porque a gente, diferente do que acontece nos Estados Unidos, onde os reguladores primeiro proíbem, né, tentam barrar, depois eles se aprofundam e podem eventualmente voltar atrás nessas decisões. Aqui é um pouco o contrário. Os reguladores eles não têm freado a inovação para entender como proteger o consumidor ou proteger o próprio mercado, né? Isso tem sido feito paralelamente. Sim. Acho que até um caso emblemático foi o que aconteceu nesse ano, com a questão de tokenização, né? Com os tokens de recebíveis que a CVM publicou um decreto ou enfim, um posicionamento oficial que deixou o mercado em dúvida, né? Porque dava a entender de que eles estavam proibindo a tokenização de recebíveis, eu acho que era nesse caso. Era recebíveis. E aí o mercado ficou assustado. E logo depois eles publicaram um outro posicionamento. De esclarecimento. Esclarecendo que, na verdade, eles não estavam barrando esse tipo de ativo, mas que estavam estudando uma maneira de garantir toda a proteção e toda a segurança que esse novo mercado exige. Então, acho que é muito legal, assim, a gente que está aqui no Brasil e que acompanha também o mercado de fora,
enxergar, né, que a gente, de fato, está numa posição de vanguarda mesmo, num mercado que é super inovador. E aí, ainda para manter aqui a nossa retrospectiva no cenário brasileiro, outro que veio no rescaldo aí de 2022, mas que se consolidou em 2023, foi o Drex, né? O projeto, na verdade, ele já é bem antigo. Na época chamava Real Digital, Quando né? chamava Real Digital lá num passado já distante. Mas, enfim, é um projeto que começou a ser desenhado 5 anos atrás. Estava andando muito devagar aí no começo. Ganhou muita força em 2022 e em 2023 parece que deslanchou e agora a gente está na cara do gol aí. Eu não sei se você tem algum comentário aí para falar sobre o Drex, Mari. Realmente o Drex também foi um grande destaque esse ano, né? A gente teve vários avanços no projeto piloto e teve várias empresas também se matando para poder participar desse projeto piloto. Eu conversei com várias delas e foi unânime, assim, né, a opinião de que elas acreditam que sim, o Drex vai mudar a forma como as finanças são feitas no Brasil. E elas querem participar disso, né? Elas querem ter um pezinho ali. Até também foi um elogio que eu escutei, assim, de várias empresas sobre a postura do Banco Central, né? De estar aberto para isso. O próprio Banco Central, quando a gente conversou com eles até falaram assim, a gente está criando a plataforma aqui, mas quem vai criar as soluções são os bancos e as instituições financeiras e fintechs e todo mundo que está envolvido nisso. Então, acho que é, assim, um projeto que está ganhando bastante corpo, principalmente por conta dessa interação do Banco Central com as empresas que estão querendo fazer o Drex acontecer, e aí a gente vai ver em 2024, né, ele ser lançado. E é importante que o Drex, ele está diretamente ligado à tecnologia blockchain, né? Ele usa um sistema que não é exatamente um blockchain, é um DLT. Como você sempre reforça. Mas, e acho que nem vale entrar aqui nessas miudezas da tecnologia, mas o fato é que é importante porque é uma espécie de endosso do Banco Central à tecnologia e uma prova de como a tecnologia blockchain pode ajudar a modernizar vários setores da economia e do país como um todo, sem necessariamente estar relacionado a Bitcoin e ao mercado cripto, ao mercado de especulação e de compra e venda de criptoativos. Mas o Drex, ele também ele é importante porque ele é muito mais do que uma moeda digital, né? E até a gente sempre brincou com relação ao nome, né? Eu também sou um dos que não gostou do novo nome, né? Eu não gosto de Drex, acho esquisito. Ainda não Eu te já convenceu. acostumei, já acostumei. Ainda, até tenho que confessar que eu já tô mais acostumado, mas eu ainda não acho o nome bonito, mas de qualquer forma, eu acho importante a mudança, porque enquanto falava real digital, as pessoas faziam uma ligação só com uma moeda digital. A moeda digital, a versão digitalizada do real, o real digital, ele vai existir e ele é uma parte central desse projeto. Mas o projeto vai muito além disso. Ele não é um espaço só onde você vai ter uma moeda para transacionar, para pagar alguém ou para receber um pagamento. Ele é um ecossistema digital e que vai mudar muitos setores ligados a finanças ou não no Brasil, né? O Banco Central ele até fala, né, que eles veem o Drex como se fosse um novo trilho, né, para nossa economia. Então, para nossa economia, então é tudo, né? Não é só, sei lá, um banco ou uma fintech. E é exatamente fazer essa transição dessa infraestrutura, essa estrutura que a gente tem hoje, que é analógica e que em muitos aspectos ela tem os seus problemas e as suas lentidões, e migrar para essa estrutura, né, do blockchain. Então, realmente é uma mudança muito grande. Eu acho que isso também explica esse interesse de empresas muito tradicionais e grandes que não falavam muito de blockchain antes, e esse ano começaram a falar bastante, né? Inclusive pra gente, com entrevistas e tudo mais. E eu vou até trazer um exemplo que vai ser criticado aqui, mas que acho que mostra o quanto o Drex, ou esse ecossistema do real digital, pode impactar diferentes setores, não necessariamente
diretamente ligados a investimentos ou finanças, que é o exemplo da negociação de um carro. Não aguento mais ouvir falar desse exemplo. Mas é um ótimo exemplo, e o dia que você vendeu o seu primeiro carro, você vai passar... Bom, talvez seja já num ecossistema digitalizado. É verdade, não precisa eu vou ser passar por aí, privilegiada. Você não vai precisar passar por isso. Mas eu já passei, e quando você vende um carro, você tem o seu documento de compra e venda que você deve transmitir ele assinado para o comprador poder passar o carro para o nome dele. Só que você, como vendedor do carro, não pode passar esse documento assinado antes de receber o dinheiro. E, por outro lado, o comprador também não quer te passar o dinheiro sem receber o Aquela documento. desconfiança, Então né? fica quem vai fazer o que antes, é uma situação difícil e que acaba gerando uma série de problemas, porque existe o cara que paga e não recebe o documento assinado, ou o cara que recebe o documento assinado e não paga. Então tem muitos casos assim, e no ambiente digitalizado em blockchain com smart contracts, com os contratos inteligentes, você pode fazer isso de forma automatizada, é a tal da programabilidade do dinheiro. Então você, com um contrato inteligente, estabelece que ao ser feito o pagamento de X, o documento tokenizado, né, digitalizado, vai ser transmitido para quem fez esse pagamento. Então, tudo passa a ser automático, você não depende mais da confiança entre duas pessoas que não se conhecem, que não confiam umas nas outras, e o ecossistema do Drex vai permitir que não só esse problema seja resolvido, mas vários outros que são parecidos. E os cartórios são cheios desses exemplos, e não só o que acontece no cartório, não só a autenticação de um documento, mas o lugar em que você precisa apresentar um documento autenticado passa a ter um ecossistema oficial, né, governamental, que já endossa a veracidade daquele documento ou daquela transação que está sendo realizada. Então, assim, o Drex ele pode provocar impacto em milhares de frentes, isso sem falar, claro, do mercado cripto, de tokenização de ativos, uma série de outras coisas que podem ser feitas. Então é muito legal, e em 2023 eu acho que, com certeza, assim, se eu fosse escolher ponto assim que eu acho que foi o mais importante, eu falaria do Drex, mesmo sabendo que ele não faz preço no mercado cripto, que ele talvez não tenha um impacto global tão grande, mas para os brasileiros, sem dúvida, ele vai ser muito importante, presente na vida de todo mundo. Então, acho que aqui no nosso exercício de retrospectiva, para mim, com certeza, é um dos destaques. E é um projeto antigo, né? Ele ainda não foi lançado, mas agora, finalmente, parece que a gente está na cara do gol. Eu acho que ele ficou um pouco mais concreto esse ano, né? Sim, eu acho que também, pegando um pouco o que o João falou sobre essa concretude do projeto, a gente tem que deixar bem clara aqui a diferença entre o Drex e o Pix, né? Eu acho que esse ano foi um ano importante para a gente perceber essas diferenças, né? Até pensando que em outros países do mundo que estão desenvolvendo CBDCs, eles estão fazendo isso porque eles não têm o Pix e eles querem ter lá uma ferramenta de transferências instantâneas. E aqui no Brasil a gente não precisa disso, então acho que por muito tempo essa questão do Drex ficou meio na sombra ali, porque ninguém entendia muito por que a gente precisaria de uma moeda digital se a gente já tinha o Pix. Então agora esse exemplo do carro, né, que eu falei que eu não aguento mais ouvir falar disso, mas é um exemplo muito interessante para a gente ver, né, essa diferença, né, e poder criar mais expectativas em relação ao Drex e ver o que vai dar no ano que vem. Sim, e eu acho que um outro ponto também que esse ano ficou muito claro é o quanto o Brasil está avançado nesse desenvolvimento, né? Hoje a gente tem mais ou menos 11 países que têm CBDCs ativas, né, em uso, sendo que no caso 5 são uma CBDC só, porque é um conjunto de ilhas lá na América Central, mas o Brasil, ele é hoje, em termos de população e tamanho da economia, um dos que estão mais avançados, né? A maioria ou ainda nem chegou no piloto, ou está no início do piloto, ou o piloto não avançou como gostaria. Então, a gente realmente está com esse destaque hoje internacional, e eu acho que é um destaque também que vai além dos casos de uso que já existem das CBDCs, porque esses 11 países, eles usam como se fosse o Pix, e a gente está propondo um uso diferente para CBDCs. E isso também foi destacado até no evento que a gente fez, né, sobre o Drex, que foi o especial Real Digital, e a gente tinha pessoas representando empresas que atuam também fora do Brasil, e os reguladores daqui, falando desse interesse, desse burburinho que agora tem, falando, olha, você está vendo aquele projeto lá no Brasil? Tem que ficar de olho nisso, porque é realmente uma coisa que vai
vai avançar bastante e que vai dar muito pano pra manga no que vem. E eu acho que o especial Real Digital que a gente fez aqui no Future of Money, ele reforça a relevância, a importância desse projeto. A gente trouxe, e eu convido quem está nos ouvindo, nos assistindo, a assistir os painéis que a gente produziu aqui no Future of Money. Você pode encontrar todos eles no nosso canal no YouTube ou mesmo no site do Future of Money lá no exame.com. A gente conseguiu reunir alguns dos maiores players do mercado financeiro no mundo, e aí a gente não está falando só de investimentos, mas de empresas como Visa, Mastercard, grandes bancos, Febraban, enfim, uma série de empresas e marcas de abrangência nacional ou global. E o Banco Central. Além do Banco Central, CVM, enfim, e todo mundo demonstrando na prática, trazendo casos concretos, né, de casos de uso reais e possíveis para esse projeto, que mostram que não é algo de idealistas, né, ou de alguém tentando antever algo improvável, assim, é algo que já está acontecendo e que inevitavelmente vai acontecer. Não sei quanto tempo depois do lançamento oficial desse ecossistema do Real Digital, mas o fato é que vai acontecer, né? E aí, assim, ainda mantendo a nossa retrospectiva aqui no Brasil, mas no final do ano, com esse último movimento de preço causado principalmente pela potencial aprovação dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, a gente também viu o movimento dos bancos aqui no Brasil mais incisivo no mercado cripto, né? Dos bancos, dos grandes bancos, de bancos tradicionais. E a Mari escreveu bastante sobre isso, então queria que você trouxesse para a gente um pouco dessa novidade, né? Dessas novidades. Eu acho que, assim, tem alguns bancos que já não é nem novidade, né? Por exemplo, o BTG está há anos já investindo em iniciativas de cripto, então eu acho que dos bancos mais tradicionais aí que a gente tem aqui é o que tem uma variedade maior de iniciativas, né? Então já lançaram uma plataforma de negociação, eles têm carteira recomendada, eles já até fizeram tokens, né? O RichBZ. Então, mas além do BTG, a gente teve recentemente aí o anúncio do Itaú, que eles vão oferecer Bitcoin Ether, e que também é uma coisa muito importante, porque acho que Itaú é um nome muito comercial no Brasil, né? É um dos principais bancos, é difícil você achar uma pessoa que não tem conta no Itaú. Então, vai trazer um acesso muito grande para essas pessoas de cripto. E fora também no Nubank, que já oferece também, e até o Banco do Brasil, que está mais ali comedido, mas já oferece fundos de cripto e tudo mais. Então, a gente vê vários bancos populares, bancos que são, assim, conhecidos do povo brasileiro, querendo entrar em cripto e falando que não é só, assim, lógico, para atender uma demanda de clientes, né? Então, acho que já destaca também um pouco da vontade do brasileiro de investir em cripto, mas não só para isso, né? Mas também para já ter um pezinho ali numa tecnologia que, principalmente agora pensando no Drex também, vai ter um papel importante nas finanças brasileiras. E essa visão de cripto e blockchain, não só para atender uma demanda dos clientes de investimento, mas para que possa se usar a tecnologia para mudanças de infraestrutura ou estruturais, de alguma maneira, dos próprios bancos, é algo que é importante, né? Porque reforça a relevância dessa tecnologia, a capacidade do que ela possibilita. E foi até um dos temas que o Guto Antunes, que é Head de Digital Assets do Itaú, explicou para a gente, né, aqui no podcast, e aí eu até puxei isso para dizer que convidar as pessoas a assistir esse episódio faz 3 semanas, se não me engano, mas entrando no canal no YouTube vai ser fácil de encontrar, porque é uma amostra disso que você trouxe, Mari, que é exatamente os bancos estarem olhando para cripto e blockchain não só como mais um produto, mas como algo que eles podem incorporar. Sim. A gente aqui no podcast, eu também já entrevistei o André Portillo, que é o Head de Digital Assets do BTG,
que também tem um discurso muito parecido. Esse também é um episódio que vale a pena procurar aqui para assistir. Mas, enfim, o fato é que a gente, com essa proximidade, até aqui no podcast, eu acho que principalmente a gente abre o espaço para esses executivos falarem. O que a gente vê é isso, né? Dos bancos, de fato, no final você até falou, querendo entrar em cripto, eu acho que já está além, né? Os bancos já estão em cripto e agora eles querem incorporar essa tecnologia de fato. Assim. Entrar em blockchain agora. Né? Exato, entrar em blockchain. E eu acho que esse ano talvez seja até um ano de uma mudança de paradigma, que é mais que os bancos que antes olhavam para a cripto como mais um produto no seu leque de milhares de produtos, agora olhar para a blockchain como algo que pode aumentar a eficiência de vários dos seus processos, né, reduzir custos, enfim, melhorar uma série de problemas de infraestrutura mesmo, né? E eu acho que dá para notar isso até na comparação com os bancos lá de fora, porque a gente teve alguns avanços lá fora em relação a grandes bancos. Teve, por exemplo, o Deutsche Bank lá na Alemanha, que começou a oferecer serviço de custódia. Teve o Société Générale, que soltou uma stablecoin, né? Começou a negociação. E o JP Morgan, que é o único que tem esse olhar meio que para a estrutura mesmo, né? Que tem um blockchain próprio. Mas a gente vê todos os outros anúncios que a Mari, a gente deu de grandes bancos esse ano, era sobre negociação, ainda é sobre o ativo. E eu acho que aqui no Brasil a gente avançou mais com essa visão de que, olha, o ativo é importante, mas a gente também consegue ir além, consegue usar a tecnologia. E um outro exemplo bom disso, que não tem nem a ver com banco, é que o próprio governo federal adotou blockchain para emitir a nova carteira de identidade, né? Que é uma coisa que acho que não foi tão divulgado assim, acho que não é todo mundo que sabe, mas a gente comentou sobre isso lá no FOM. E agora a gente vai ter o novo CPF emitido em blockchain, porque eles acham que é uma forma mais segura, enfim, várias vantagens da tecnologia. E eu acho que mostra como essa adoção está acontecendo cada vez mais. Esse ano acho que realmente marcou nesse sentido. Sim, eu acho que também essa questão de blockchain é uma coisa que os bancos não estão vendo agora, eles estão vendo há muito tempo, só que a gente não sabia, porque agora que essas iniciativas elas estão tomando corpo e eles estão lançando, mas né, o próprio BTG estuda blockchain desde 2017, né? O Portilho já falou aqui no FOM. O Itaú também, o Guto falou, eles também vem estudando blockchain já há muitos anos, e aí agora isso vem tomando corpo até por conta de um movimento aí de mercado de grandes empresas lançando iniciativas com blockchain. Então, eu imagino que eles devam ter pensado, agora é a hora da gente dar as caras aqui, né? Não tem mais tanta essa coisa de, blockchain, cripto é coisa de pirâmide, né? Vamos desmistificar isso aqui e vamos lançar. E acho que há alguns anos, quando o mercado cripto, talvez antes do bull market ali de 2020, né, final de 2020, em especial 2021, era uma moedinha digital, moedinha dos hackers, uma coisa vista como uma moeda e não como uma tecnologia que pode trazer melhorias para vários sistemas e vários fluxos e processos e otimizar, em especial os que estão relacionados a finanças, como são os bancos, né? Então, de novo, assim, eu acho que eu concordo com você, Mari, acho que é um movimento que já existia, ele só não era público ou ele ainda não tinha tomado forma, mas de qualquer jeito, para mim, 2023 fica um pouco marcado como um momento de virada, porque no final das contas também o que importa é o que está acontecendo publicamente, né? Porque se alguém está desenvolvendo um projeto em blockchain secretamente, isso acaba não impactando outros players. A partir do momento que um BTG ou um Itaú ou um Nubank ou qualquer outra grande empresa, Visa, Master, anuncia uma solução em blockchain ou mesmo que anuncia que está desenvolvendo uma solução, isso faz com que os outros também passem a olhar para isso para não ficar para trás. É uma corrida, né? Exato, e é isso que faz com que a tecnologia de fato seja adotada. Então, acho que 2023, para mim, assim, sem dúvida, marca um pouco esse momento e aí a gente vai ver se em 2024, de fato, vai se proliferar não só para outras empresas e outros bancos aqui no Brasil, mas também no resto do mundo. De novo, claro que é um movimento que já existe, não é um movimento novo, mas que ele está ganhando força, né, e tomando forma. Eu acho que o movimento não foi, retificando o que eu disse, eu acho que o movimento não foi o que os bancos decidiram pesquisar sobre blockchain. Isso já acontece há muitos anos, mas foi uma virada de chave no sentido de eu quero que as outras pessoas saibam. Eu
quero que isso se torne público, porque não tem mais esse paradigma de, ai, é pirâmide, ai, é uma moedinha ali. Então, se tornou uma coisa que não precisa mais ser feita assim, escondido. Com certeza. E aí, voltando um pouco aqui ao mercado cripto, né? Acho que tem muita coisa que eu poderia puxar aqui para a gente falar de destaques do ano. Mas eu queria puxar um que é um destaque talvez negativo. Enfim, acho que o efeito disso no mercado... Não quero julgar aqui se é bom ou ruim, mas é uma notícia que foi surpreendente, que foi o processo contra a Binance, maior corretora cripto do mundo, com uma dominância de mercado gigantesca, e que culminou com a saída do seu CEO, o Changpeng Zhao, mais conhecido como CZ, que era talvez aí o último grande símbolo do mercado cripto. Ele nem dá para chamar ele de dinossauro cripto, porque a Binance não é uma empresa ali do início da criação do Bitcoin e tal. Mas baleia com certeza. A Binance foi fundada em 2016 ou 2017, se não me falha a memória. Então, já existiam os criptoativos ali há quase 8 anos. A empresa marca um ponto de virada desse mercado, que é quando ele deixou de ser algo de nicho ali dos hackers e de quem estava envolvido com o projeto, para ser algo de nível global, com centenas de milhões de usuários pelo mundo e tal. E o CZ sempre foi visto como um dos grandes porta-vozes do mercado cripto como um todo. Um cara que transformou uma empresa de garagem numa das maiores marcas do mundo todo, incluindo todos os setores, né? A Binance se transformou numa gigante e agora, no final de 2023, veio uma pancada ali das autoridades americanas que culminou com a sua saída de uma maneira um pouco, né, negativa, né? Porque, enfim, foi condenado. E um cara que todo mundo tinha ali um certo carinho, apesar de, claro, que é um competidor do mercado, é um cara que tem os seus interesses pessoais, defendia a sua própria empresa, mas que mesmo os concorrentes também tinham ali uma visão do CZ como alguém emblemático do mercado cripto, né? Fica a dúvida se a saída dele acaba sendo uma mancha aí para o mercado cripto ou se também mostra que com o avanço da regulação, com o avanço da adoção, decisões aí questionáveis não tem mais espaço, e o fato dele também reconhecer isso, aceitar sair da empresa e deixar a Binance seguir em frente sem ele, o que pessoalmente eu achava assim... inimaginável, né? Eu não imaginava isso, mas sem dúvida é um dos destaques aí do ano, né? Sim. Eu acho que... Eu diria que o ano para a Binance ele foi misto, mas de misto para negativo, assim. Ela teve alguns avanços positivos, conseguiu voltar para o mercado do Japão, aumentou a base de usuários dela, mas ela também teve vários reveses, principalmente reveses regulatórios, né? Ela saiu de vários países da Europa, porque a Europa também aprovou uma regulação para cripto, né, esse ano, o MiCA, que vai entrar em efeito ano que vem, e a Binance está nesse esforço de se adequar, e enquanto não se adequou, ela saiu de vários países, está sendo investigada em outros países, inclusive aqui no Brasil, né? Foi um ponto que eu acho que esse processo que a CVM abriu contra a Binance também veio a público esse ano, também foi um ponto importante aqui no Brasil. Mas apesar de ser um ponto complicado, eu acho que também mostrou como o mercado cripto está bastante resiliente. Porque mesmo com todos esses problemas, né, a gente não teve o caos, por exemplo, que aconteceu com a FTX em novembro do ano passado, né? Que a FTX faliu, o Sam Bankman-Fried foi preso, tá preso, né? Tá condenado agora nos Estados Unidos. E apesar do CZ também provavelmente vai ser condenado, a Binance, por enquanto, sobreviveu e tá firme e forte. E agora vai ter o Richard Teng, que é o novo CEO, e um CEO que veio, na verdade, dos reguladores, né? Ele tem um passado de trabalhar em reguladores. Então, acho que mostra essa pivotada que o mercado cripto está dando, de mais maturidade e, portanto, de uma adequação maior à regulação e às leis, que no fim das contas é positivo, né, para o mercado. Sem dúvida.
Eu acho que a FTX foi uma grande lição para o mercado. Acho que depois de tudo que aconteceu, todo mundo ficou meio assim, né, de não querer repetir o que aconteceu. Então, a saída do CZ foi bem menos impactante do que a queda da FTX, assim, sem dúvidas. Acho que a postura deles foi, na medida do possível, também o que tinha que ser feito. E a gente até brincou, né, que a carta do CZ, que o CZ publicou no Twitter, né, eu brinquei que era ele falando assim, errei, fui moleque. E eu acho que, concordo com o João, acho que o mercado tá bem resiliente em relação a isso. Foi uma coisa que, quando aconteceu, a gente até ficou meio assim, será que é FTX 2.0? Mas, por enquanto, pelo menos, né, não aconteceu. Então, as expectativas acho que podem ser, pelo menos, menos negativas para 2024. Eu acho assim, é importante também que fique claro assim que são casos bem diferentes, né? A Sim. FTX ela entrou em colapso por conta de fraude e mau uso de fundos dos clientes, né? E aí ela entrou num estado de insolvência, incapaz de pagar os seus consumidores, e fechou as portas. E depois, como o João falou, o Sam foi preso. Aliás, foi preso em 2023. Talvez esse também seja né, o julgamento do Sam Bankman-Fried. É um dos destaques aí de 2023, sem dúvida, porque a FTX, quando faliu no final de 2022, deixou milhares, se não milhões, de clientes no prejuízo, um prejuízo bilionário. Ainda estão, né? Que ainda estão no prejuízo, apesar aí dos planos de recuperação judicial preverem o pagamento, mas não de 100% dos valores. Enfim, foi um problema, assim, que afetou milhares ou milhões de pessoas, envolveu centenas de bilhões de dólares e provocou um estrago que ainda foi sentido por muito tempo aí no mercado. Não só da queda dos preços, mas depois o temor da venda dos ativos que estavam em posse da FTX causarem ainda mais queda. No caso da Binance, existem problemas regulatórios nos Estados Unidos e que não estão diretamente relacionados à incapacidade de cumprir os pagamentos da empresa com seus clientes, né? Então, acho que a empresa é a maior do mercado, disparado, então ela tem que ser alvo de escrutínio, de auditoria, de controle, de regulação. E acho que a Binance sofre muito por isso, porque ela é uma empresa nativa do mercado cripto, sempre quis se posicionar como uma empresa que não tem sede. Enfim, é difícil fazer essa adequação. Uma empresa, né, 100% digital. É difícil para eles entrarem nesse ritmo de regulação e de mercado tradicional, o que acaba gerando esse tipo de problemas. E acho que, assim, outros podem surgir, mas só queria diferenciar, porque no fim, por pior que tenham sido as decisões da Binance e o descumprimento de regras que ocasionaram na saída do CZ, mas os usuários não ficaram na mão, né? Então já tem uma diferença grande. Eu acho, inclusive, que exatamente essa capacidade da Binance de manter a liquidez, né, que foi o que a FTX não conseguiu, eu acho que talvez tenha ajudado esse ano, talvez, a gente superar esse fantasma, esse trauma da FTX. Eu acho que a gente chega em 2024, talvez, se ocorrerem problemas semelhantes, talvez o primeiro pensamento não vai ser, bom, vai falir, vai quebrar. Eu acho que a gente está começando a superar já esse trauma que a FTX deixou, mas que é um trauma muito grande que durou esse ano inteiro também. Sempre que alguma empresa do mercado tinha algum problema, todo mundo começava a comparar com a FTX. Eu acho que talvez ano que vem isso já dê uma aliviada. Eu acho que também uma diferença entre a Binance e a FTX foi porque acho que no final das contas, principalmente esse ano, né, o caso da FTX virou um caso de família, né? Porque o Sam Bankman não assumia culpa, aí os outros executivos estavam lá fazendo acordos e assumindo e contando o que aconteceu, enquanto ele queria, né, deixar isso por debaixo dos panos. Aí tinha a menina lá que era a namorada dele, aí ficava essa discussão, porque quem fez tal coisa, quem fez isso e aquilo, então ficou uma impressão muito ruim para o mercado, principalmente por conta da FTX, porque antes de tudo isso acontecer, ninguém sabia nada, né? O próprio Sam Bankman também era uma personalidade super influente no mercado, então
ficou essa impressão negativa que agora, pelo menos no caso da Binance, está bem reduzida. E eu acho que no final das contas o destaque acaba sendo esse, né? A queda de dois dos maiores símbolos do mercado cripto, os dois que figuraram nas listas de Pois é, o que eu ia falar. A lista mais da ricos do Forbes, no fim mundo. das contas, virou um mau presságio, né? Exato. E não só listas de bilionários ou dos mais ricos do mundo, mas também de influentes, de o futuro das finanças. Os dois eram, sem dúvidas, os dois maiores símbolos desse mercado e de sucesso nesse mercado. Os dois caíram. Um teve o seu julgamento concluído, foi preso, o Sam Bankman-Fried, e o outro está sendo investigado, né? Não podia deixar o país, teve que sair do comando da Binance, e também ainda aí a gente vai entender quais vão ser os próximos passos, mas o fato é que os dois caíram. Acho que o destaque é mais nesse sentido de que duas figuras emblemáticas já estão fora do jogo. Não sei, nem quero eu aqui julgar se isso é bom ou ruim para o mercado, só o tempo que vai dizer, mas imagino que esse aumento do escrutínio, da pressão e de tudo mais seja, no fim das contas, positivo, até para impedir, como você falou, uma empresa que está fazendo uma série de fraudes e outros crimes por baixo dos panos, que isso não seja mais possível, né? Mas além desses casos, assim, eu acho que 2023 teve vários outros destaques. Eu queria passar por alguns assim rapidamente, e depois também vocês podem trazer os seus, porque a gente já não tem mais tempo de se aprofundar muito, mas eu queria levantar uns aqui, que é o 14º ano que a rede Bitcoin funciona 100% do tempo. E isso é um dado interessante porque existe muita desconfiança sobre a segurança das criptos, né, e dos blockchains. O blockchain do Bitcoin nunca ficou um minuto fora do ar, desde que foi lançado. Esse foi o 14º ano completo, consecutivo, em que isso se manteve. E eu acho que isso reforça o quanto o blockchain do Bitcoin é importante. E aí a gente pode, no nosso episódio aqui de perspectivas, falar sobre perspectivas para altcoins, e eu acho que existe muito espaço para outros ativos, e que existem diferentes tecnologias como a da rede Ethereum e várias outras que a gente pode trazer para a mesa, mas o fato é que a rede Bitcoin é muito importante e ela é muito segura. E até nessa esteira da importância do Bitcoin, foi o aumento da dominância do Bitcoin ao longo desse ano, né? Se não me falha a memória, foi das maiores aí dos últimos anos, mas passou de 50%, o que não estava acontecendo nos últimos anos, né? Essa dominância é do total da capitalização de mercado em cripto, quanto está no Bitcoin. Então, quando o mercado estava perto de 1 trilhão, a gente tinha menos da metade disso em Bitcoin. Hoje, esse valor já supera os 50%, se não me engano, está perto de 55%. O que mostra também que o que a gente falou no começo do episódio ali, de reforçar as teses do Bitcoin ao longo do ano com esses problemas como a falência dos bancos, a queda dos juros nos Estados Unidos e a possível aprovação dos ETFs e tudo isso que fez o preço do Bitcoin subir, também coloca ele, né, nesse papel de a principal criptomoeda do mundo. Aquela discussão de se o Ethereum vai superar o Bitcoin, não vou dizer que isso nunca vai acontecer, mas acho que deu uma esfriada nesse papo, né? Com certeza, E aí, a gente também, ainda para falar no Bitcoin, a gente teve os Ordinals, né? Que foi uma nova forma de usar a rede Bitcoin, trazendo os NFTs, trazendo o que antes só era possível com os tokens ERC20, né? Foi uma espécie de ERC20 na rede Bitcoin, que causou sobrecarregou a rede, né? Fez as taxas na rede Bitcoin dispararem, ficarem altíssimas, porque as pessoas estavam transacionando esses NFTs, ainda estão, né? A capitalização dos tokens relacionados aí a NFT na rede Bitcoin hoje tem um valor bilionário de capitalização. E, claro, não sei se vão substituir a Ethereum, mas acho que é um destaque porque é algo que sempre foi apontado como a rede Bitcoin não é capaz de ter isso, e em 2023 isso aconteceu. Uma nova tese, né?
Exato, talvez uma nova tese. Mas não sei, eu acho que vocês querem trazer algum outro destaque aí que vocês lembram de 2023? Eu acho que eu destacaria mais uma atualização bem-sucedida da Ethereum, né, que foi a Shanghai. Uma atualização menos importante que o The Merge do ano passado, mas ainda tinha uma certa dúvida. Eu acho que meio que consolida um pouco, né, dá mais confiança para o projeto. E eu acho que, em geral, a resiliência do mercado cripto mesmo. Eu acho que veio de um 2022 muito ruim, tá terminando um 2023 bem positivo. Eu acho que tá terminando o ano talvez melhor do que a gente imaginaria no começo desse ano. E com o lançamento de vários projetos, criptomoedas novas, blockchains novos. É claro que nem tudo vai sobreviver, isso é um processo natural, mas é um mercado que ele continua forte, continua comprovando as teses e a utilidade dele. Então, eu acho que no fim das contas vai ser um ano bem, bem positivo para o mercado cripto. Você falou de Bitcoin, você falou de Ethereum, então acho que eu vou falar de Solana, porque um destaque que a gente teve nos últimos tempos aí foi o celular da Solana, o airdrop de Bonk, né? As criptomoedas meme voltando aí a chamar a atenção. Mas eu acho que tudo bem, foi essa questão, né? Todo mundo que comprou o celular da Solana estava mais interessado no airdrop do que no celular, mas eu acho que foi uma coisa que me chamou a atenção, porque quando você pensa num celular cripto, você pensa numa coisa assim muito além, né? Porque a gente está acostumado aqui com celular, iPhone e tudo mais, e agora a gente tem um celular que conecta a blockchain e que foi comprado por um monte de gente, está esgotado na Europa, nos Estados Unidos, né? O que eles vão fazer com esses aparelhos? Será que vai virar uma coisa adotada pelo usuário cripto ou todo mundo vai jogar fora, só queria mesmo as moedas, né? Achei um pouco curioso isso e eu quero acompanhar para ver como é que vai ser daqui para frente. Bom, e eu quero, antes de finalizar, também um outro ponto assim que eu acho que vale destacar, que foi o que também acho que veio numa rebarba de 2022, que foi a popularização das inteligências artificiais, né? E acho que isso tem um impacto muito grande em finanças, né? O uso de inteligência artificial para investimento e tudo mais, mas em cripto a gente viu um projeto que chamou muito atenção, que foi desenvolvido pelo mesmo criador do ChatGPT, e o ChatGPT talvez tenha sido a ferramenta que proporcionou esse crescimento desenfreado de inteligência artificial aí desde o final de 2022 e ao longo de 2023. O Sam Altman, ele criou a WorldCoin, que inclusive veio para o Brasil coletar íris, né, Foi uma curta temporada aqui no Brasil. E acho que isso foi um dos destaques, porque essa criptomoeda disparou e a ideia é coletar a íris das pessoas, em troca elas recebem um pagamento em WorldCoin. E, bom, eu não sei exatamente o que eles vão fazer com esse tanto de dados. Acho que nem eles sabem. Não, acho que o objetivo deles é trazer para a realidade uma renda básica universal, né? Então, todo mundo que escaneava a íris lá não recebia só por escanear a íris, mas também recebe continuamente unidades de WorldCoin. Então, acho que meio que foi essa a intenção, mas lógico que criou ali uma polêmica gigantesca, né? Porque o que eles vão fazer com os dados da minha íris, né? Será que ainda mais uma coisa assim tão futurista, assim, de filme, que os robôs dominam o mundo, então... E aí até o João falou que foi uma curta temporada aqui no Brasil, né? Depois eles tiveram ou eles só cancelaram mesmo? Eles falaram que a ideia sempre foi ficar um tempo temporário aqui no Brasil e que talvez eles voltem ano que vem. Mas eu acho que é um projeto que ele ainda tem muito para se mostrar, assim. Eles propõem muita coisa, mas entregaram pouca coisa até agora. Então, eu tenho minhas dúvidas, mas o Sam Altman já mostrou que ele entende da coisa, porque o ChatGPT hoje em dia é um sucesso, então e acho que esse ponto da Mari é porque em alguns lugares do mundo foi proibido, né? E acho que tem essa discussão sobre... e que existe no Brasil também por causa da LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse tipo de dado é sensível, né? Então, acho que existe uma discussão importante. Que nem cabe aqui, eu só queria levantar essa bola porque foi algo que foi muito discutido ao longo do ano e que vale ficar de olho, não só nesse projeto específico, mas em como inteligência artificial vai se integrar com cripto. Acho que é algo que
ninguém sabe, né? Na verdade, ninguém sabe o futuro da inteligência artificial em nenhuma frente, mas com relação ao mercado cripto e com a tecnologia blockchain, é interessante porque são duas tecnologias novas, Sim. as duas que individualmente têm um potencial gigantesco, o que juntas a gente vai ser capaz de fazer com essas duas ferramentas, né? Então, acho que acho que o ponto aqui é esse, de levantar a bola para que a gente continue acompanhando. Acho que esse é o propósito desse episódio, né? De falar do passado para que a gente possa se preparar para o futuro e estar mais preparado e entender melhor o que pode ou não acontecer. Enfim, a gente já estourou nosso tempo, então espero que tenha sido legal essa discussão, que tenha sido produtiva, e tanto para vocês dois aqui, quanto para quem está nos assistindo. Assim, a gente falou de bastante coisa, mas acho que é isso, né? Dá para você olhar para trás para preparar o terreno pelo que vem na frente, né? Com certeza. E acompanhe o nosso site, que lá vai ter uma retrospectiva ainda mais detalhada, falando de tudo isso e mais um pouco. Já tá saindo isso. tudo lá. Não deixem de nos acompanhar. Acho que é super importante isso que o Gabriel falou, né? Acompanhar o que está acontecendo é uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia. Então, a gente trouxe aqui tudo mastigadinho, mas se vocês ficarem curiosos, tem tudo lá no Future of Money. Só acompanhar lá. Legal. E, bom, para quem está nos assistindo, obrigado mais uma vez por prestigiar aqui o Future of Money. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, está no X ou Twitter, está no TikTok e, claro, no site do Future of Money, como a Mari falou, lá no exame.com. E é isso. Então, obrigado mais uma vez pela paciência, pelo tempo. Obrigado para vocês pela presença, que a gente faça mais episódios aqui com o time Future of Money todo junto. É isso. Um abraço a todos. Tchau, tchau.